seja dado ao nome do Senhor. Estamos mais uma vez, queridos, aqui para juntos louvarmos e glorificarmos o nome santo do Senhor e falarmos da grande bênção da salvação que Jesus nos concede em pleno século XXI, independente de religião, porque religião não nos garante salvação, mas sim a pessoa confessar Jesus Cristo aqui na terra e andar em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e ter uma vida de comunhão com Deus, andar na luz e não nas trevas, andar, fugir do pecado, fugir da idolatria, fugir de todo tipo de coisa do mundo que faz o homem caminhar com passos largos, como diz na Escritura, e a porta é estreita e o caminho do mundo é bem largo, e muitos têm caminhado por esse caminho de pecado, distanciado da presença de Deus. Deus quer operar, Deus quer fazer milagre, mas depende de nós andarmos na obediência a Ele, andarmos servindo a Ele, andarmmos em comunhão com Ele. Aí Ele pode operar milagre em nossas vidas, e tudo aquilo que é contra a santidade de Deus nós jogamos fora, seja a idolatria, seja qualquer coisa que tenha no nosso recinto familiar. Jogue fora e comece a ter uma vida em santificação, olhando como a mulher samaritana assim declarou, como Jesus Cristo falou para ela: olha, os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e verdade. E existia assim, Jesus falando à mulher samaritana, uma comunhão diferente da religião, porque a mulher samaritana: Senhor, onde nós devemos adorar? Será que é aqui no Monte Gerizim? Ou será lá em Jerusalém, onde tem aquele templo suntuoso, aquele templo erigido ali, uma coisa muito linda aquele templo? Será que é lá que nós devemos adorar aqui? E o Senhor diz: não, não é no monte, nem nesse templo de Jerusalém, mas Ele falava: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Nem porque naquela época existia aquele templo suntuoso, mas ali eles cultuavam a religião. Mas o evangelho que era bom, que Jesus estava pregando, eles estavam rejeitando. Jesus pegava o evangelho, a salvação, as boas novas, e estava anunciando a todas as palavras que Jesus preferia ali, era para ser guardada no coração. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecares contra ti. E Jesus falava assim, as pessoas memorizavam, guardavam suas palavras, porque mais na frente escreveriam o que ele disse aqui na terra. Foi assim que os discípulos se comportaram. Jesus falava, eles anotavam: olha, ele falou isso, vamos anotar o que foi que ele disse, porque Jesus se tratava ali do Filho de Deus, não uma pessoa humana comum, mas se tratava do Filho de Deus. Foi gerado no ventre de Maria, mas a mãe de Jesus, como diz na Escritura Sagrada, pelo fato dele não ter desde o princípio ele ter sua existência desde o início da criação, ele ser o próprio Deus encarnado aqui na terra através do seu Filho amado Jesus Cristo. Às vezes a gente usa a colocação mãe de Jesus numa forma simpática de identificar Jesus Cristo como filho de Maria, mas na realidade Jesus é filho de Deus. Filho de Deus, porque estava ali desde o início da criação, junto com o Pai e o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes as pessoas gostam de também usar Maria, mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Deus não tem mãe, Ele não tem princípio nem fim, Ele é eterno. Então Deus não tem mãe. Deus é eterno, desde a eternidade, desde o princípio da criação, Deus já existia. Só depois é que nós viemos a existir. Não foi assim? Começou com Adão. Deus fez Adão ali no Jardim do Éden, e depois foi nascendo as pessoas, foi se multiplicando como Deus tinha falado para Adão. E aí veio surgir José, veio surgir Maria, veio surgir o povo de Israel, veio surgir toda a humanidade através da criação de Deus. Então Deus é eterno.
Ele é eterno, ele não tem mãe. Deus não tem mãe, Deus é eterno, desde a criação ele já existia, não tem princípio nem fim. Quando Jesus fala ali na Bíblia Sagrada, no Apocalipse, que ele fala o alfa e o ômega, o princípio e o fim, se referindo à criação, a criação de Deus. Mas quanto à sua existência, não, ele já existe. Ele é eterno, Deus é eterno. E nós aqui somos criaturas. Nós só somos chamados pela filiação de Deus quando nós temos uma comunhão com Deus. Fora disso, significa que nós estamos em desobediência a Deus. Desobedecendo a Deus, aos seus mandamentos, a sua palavra, os seus ensinamentos. Quando alguém está na carne, desobedece a Deus. Mas quando alguém está no Espírito, obedece a Deus, queridos. Essa é a realidade nua e crua de nossas vidas aqui na carne. Quando o homem está na carne, o desejo dele é pecar, o desejo dele é se prostituir, o desejo dele é homossexualidade, lesbianismo, pedofilia, pornografia. Tantas coisas movimentos que são criados aí com a intenção de apoiar, de auxiliar pessoas dessa natureza, quando Deus diz na palavra que tudo isso é condenado por Deus e não é dar ao reino dos céus quem essas coisas praticam aqui na terra. Tem que ter uma vida de santificação. O homem foi criado por Deus, não é da forma com sabedoria. Na criação o homem foi feito varão, e dali da costela de Adão foi tirado ali, foi formada a mulher. Então Deus fez tudo com sabedoria para que dali surgisse toda a humanidade. Já imaginou se lá só existisse Adão e Eva? Como é que nós surgiríamos aqui na terra? Adão e Eva? Como é que haveria a concepção? Como é que haveria a multiplicação se só existisse Adão e Eva? Não é isso que as pessoas costumam dizer. Não existe aí a união homoafetiva, mas se existisse só a união homoafetiva, nós não estaríamos aqui na terra. A nossa existência dependeu da criação de Deus, dele ter feito um homem e uma mulher. Os dois se uniram ali e dali veio a nascer os filhos, a geração e toda a humanidade. E nós estamos inseridos nessa humanidade desde o princípio. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus fez tudo com sabedoria para que nós obedecêssemos a Ele, andássemos em comunhão com Ele e servíssemos a Ele. E a nossa residência aqui na terra é temporária. É temporária. Um dia nós iremos partir. E a nossa residência definitiva é ali, na presença de Deus. É na presença dele. Mas para nós residirmos com Ele, nós precisamos dizer não ao pecado. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Satanás está aí. O desejo dele é fazer as pessoas pecarem, desobedecer a Deus, andarem na imoralidade, no pecado, de toda a natureza. O desejo de Satanás é esse: destruir o homem, o seu caráter, a sua moral, transformar o homem num animal irracional. O desejo de Satanás é esse. Mas o de Deus é diferente. O de Deus é tornar o homem uma pessoa santa, andar em santificação, em comunhão com Deus, olhar para o Senhor, o autor de nossa fé, como o apóstolo Paulo assim dizia: dá soberana vocação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo já falava da forma de andar aqui na terra. Foi apedrejado, sofreu muitas perseguições, mas em nenhum momento Paulo desistiu de pregar o evangelho. Não. Ele foi duro, ele foi eficaz, ele foi corajoso, enfrentou todas as ofensivas do inimigo e saiu vitorioso. Ele diz: combati o combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. E assim veio a falecer morto, assassinado por um afeminado. Naquela época, Nero revoltado, homem afeminado, tem até filme que retrata a natureza desse homem imoral, desse homem pecaminoso. Na época do apóstolo Paulo estava ali escrevendo aos Romanos e falou ali da imoralidade que existia ali em Roma. Os homens tinham invertido a verdade em mentira, amaram mais a criatura do que o Criador, começaram a perverter. O homem mudou a natureza dele, começou a gostar, começaram a ter prazer com outros homens. As mulheres mudaram a natureza delas, começaram a ter prazer com outras mulheres.
E o apóstolo Paulo falou tudo isso, revoltado com aquela situação. E depois, com certeza, o imperador Nero ficou sabendo do que ele estava escrevendo. No livro de Romanos, ele está escrevendo isso, né? Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. E sabe o que foi que Nero fez? Ele simplesmente disse, olha, esse povo diz que a terra vai acabar em fogo. Não é eles que dizem isso? Mas vamos fazer um jeitinho, vamos dar um jeitinho para que as pessoas acreditem que eles são culpados de tudo isso. Infelizmente, Nero inventou de queimar toda Roma e jogar a culpa nos cristãos, simplesmente porque ele dizia que a terra ia acabar em fogo. E assim, ele foi nessa época que Paulo morreu, o apóstolo Paulo morreu. Ele foi morto ou assassinado. A Bíblia não revela de que forma Paulo morreu, mas ele morreu nessa época, no ano de 64, depois de Cristo. Depois de Cristo, Jesus já tinha pregado o Evangelho, Jesus já tinha anunciado o Evangelho, Jesus já tinha subido a glória, já tinha falado com os seus discípulos, já tinha dado orientação de como ele se portaria aqui na terra, de como eles pregariam o Evangelho à humanidade, falando que Jesus é o Salvador, que é a minha verdade da vida. Ele deu as últimas orientações e foi para a glória. Ele disse, olha, mas tem uma coisa, vou deixar com vocês o Consolador. Eu vou revestir vocês de poder, para que vocês anunciem o Evangelho com autoridade aqui na terra. Diz a humanidade, só tem um caminho para chegar no céu, aceitando Jesus Cristo como Salvador. E você vai dar esse recado à humanidade. Saiu João e Pedro, no Templo Formosa. E quando chega ali no templo, estavam ali as pessoas, tinha um paralítico ali na frente do Templo Formosa, sentado como de costume, pedindo esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. Só fazia isso, pedia esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. Chega apóstolo Pedro e João e diz, olha, paralítico, não tem prata nem ouro. Você está vendo algum dinheiro aqui na minha mão? Você está vendo alguma quantia na minha mão? Você pensa que eu vim aqui trazer dinheiro para você? Você está pensando o quê? O Evangelho não é isso não. Que vocês estão pensando não, só dinheiro? Só dar dinheiro? Não. Ele simplesmente chegou para aquele paralítico e disse, olha, tem uma coisa, paralítico, olha para nós, tem alguma coisa que aconteceu na minha vida, na vida de João. Você está vendo alguma diferença? Tem diferença, eu estou transformado. Houve a transformação na minha vida. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador da minha vida. Eu estou anunciando o Evangelho. E aquele paralítico olhava para Pedro e João e ficava ali fito os olhos, olhando o que ele estava ali falando. Quando ele chegou a dizer, não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E pegou nas mãos daquele paralítico, ele se levantou, saltitando, correndo, foi direto ao templo e começou a glorificar a Deus. Dizer, este realmente é o Evangelho que se prega, que se proclama aqui na terra. O apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam realmente pregando o Evangelho, para que as pessoas se convertessem, aceitassem Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso que ele fala, olha para nós, olha para nós, olha para nós, olha para nós. E aquela palavra ficou na mente daquele paralítico, olhar para esses homens que estão aqui na minha frente, falando o quê? Falando do Evangelho? O que é isso para mim? Isso é importante? Será que isso é importante para a minha vida? Mas veja que Pedro e João não questionou sobre o que ele tinha falado a respeito de pedir esmola, dá-me uma esmola. Ele não questionou, ele simplesmente disse ali aquele paralítico, não tenho prata nem ouro, mas o que eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E aquele paralítico, queridos, recebeu o maior milagre na sua vida, não podia caminhar, agora podia trabalhar, não precisaria mais pedir esmola aqui na terra, poderia trabalhar, poderia ganhar o pão com o suor do seu rosto. É dessa forma que Deus recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, quando nós trabalhamos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas assim, mas a palavra de Deus, ela fala de uma forma rica e eficaz no livro de João, a nossa meditação espiritual, a respeito também da situação que nós estamos vivendo no mundo inteiro,
é pecado de toda a natureza, em todos os países, em todas as nações, e ninguém está dando muita importância à palavra de Deus, os sinais que estão anunciando a volta de Jesus Cristo, os terremotos, os tsunamis, são tantas tragédias, guerras, rumor de guerra, sinais no céu e na lua ali, nas estrelas. As pessoas estão admiradas com tudo isso que está acontecendo, mas não é para se admirar, porque o próprio Senhor falava em Mateus que essas coisas são os princípios das dores. Surgiriam muitos terremotos, muitas guerras, muitas tragédias, muitos tsunamis, o bramido do mar, as águas ali enfurecidas, se levantando com a fúria e avançando sobre a terra e ceifando muitas vidas. E por causa do pecado da humanidade, Deus tem se levantado, revoltado, queridos. Revoltado com a situação do pecado da humanidade. Todo mundo aí, vivendo na carne, não quer saber de Deus, não quer saber de salvação, não quer saber de Jesus Cristo, mas quer pecar. Quer se prostituir, quer andar na bebedice, quer andar de todo jeito aqui na terra. Como se a sua vida pertencesse só a Ele. Pensando que Ele tem domínio sobre a sua vida, não, queridos? Quando nós partimos aqui da terra, Hebreus 9:27 diz: é ordenado o homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Não tem espiritismo, não tem religião, não tem nada que possa impedir o juízo de Deus sobre a nossa vida. Depois que nós partimos daqui da terra, Hebreus 9:27, é ordenado o homem morrer uma só vez. Uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Não tem 2, 3, 4, 5, 6 vezes não. Que o homem nasce não. O homem só nasce uma vez. O homem só morre uma vez. E depois dessa morte, segue-se o juízo. Vai para julgamento. Não vá por esses ensinamentos dos espiritismos. Não vá por esse ensinamento, que você vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. O Evangelho não fala de reencarnação. O Evangelho não fala de purgatório. O Evangelho fala do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Não adianta o homem tentar acender vela, fazer reza, isso, aquilo, outro, para colocar alguém no lugar melhor. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Enquanto você não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador aqui na terra, não tem perdão. Porque quem tem poder para santificar-nos é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E a única forma de nós sermos purificados de todo pecado é quando nós as confessamos ao Senhor e o Salvador Jesus Cristo como nosso Salvador. E assim Deus escreve o nosso nome no livro da vida. Nós vamos andar agora em santificação, dizendo não pecado. Eu não preciso falar, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós começa a falar: isso aí não está certo, isso aí não está correto. O Espírito Santo de Deus é inteligente, é uma pessoa que habita em nossas vidas, como o apóstolo Paulo falava. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Já se referindo a uma forma de adoração diferente da religião daquela época, onde as pessoas achavam que a adoração seria naquele templo de Jerusalém. Aí chega o apóstolo Paulo e diz: olha, o nosso corpo é templo e adoração. O nosso corpo é tipo de adoração, é tipo de habitação do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, nós podemos prestar um culto racional ao Senhor, através do nosso corpo, buscando andarmos na santificação. Se nós andarmos na santificação em comunhão com Deus, Deus vai receber o nosso louvor, a nossa gratidão. Deus vai receber, vai responder às nossas gerações. Mas para isso nós temos que obedecer ao Senhor, obedecer a Ele, a sua palavra. Não adianta o homem tentar buscar o Senhor e chega ali na sua casa, tem um culto de idolatria, tem imagem de escultura, ele adora, se prostra diante daquela imagem. Como Deus vai operar um milagre se a pessoa está idolatrando? Como diz na Escritura Sagrada, que os idólatras não herdarão o reino do céu. E Deus não recebe. Deus não recebe qualquer adoração que não seja a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Se alguém inventar outro tipo de adoração, Deus repugna, Deus não aceita e não abençoa. E não abençoa, a pessoa não recebe. Não recebe. É preciso jogar fora todo tipo de idolatria que exista na sua casa, para que Deus possa operar um milagre na sua vida e da sua família. Deus só pode fazer um milagre se você jogar fora a idolatria que existe na sua casa, seja ídolos, seja imagens, seja alguma coisa que substitua o amor de Deus. Tem muita gente que ama o amor de Deus e colocando outra coisa no lugar, outra coisa, outro objeto de adoração. E tem muita gente assim no mundo. É por isso que diz, se referindo às pessoas que amam mais a riqueza, o Deus da riqueza é Mamon. E muita gente ama mais a riqueza do que a Deus. E Jesus teve um embate com alguém dessa qualidade, um jovem, que se dizia ali cumpridor da lei e dos profetas, mas Jesus chega para ele: olha, tem uma coisa, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me. E ele virou triste, porque ele não aceitava dever dar tudo que ele tem e ser pobre outra vez e seguir a Jesus Cristo. Foi uma palavra dura, mas foi necessário para testar ele, para saber se ele realmente amava a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. Foi a prova de Jesus Cristo provar se ele realmente amava a Deus, mas ele preferia amar mais a riqueza, mais ao dinheiro, que é chamado Mamon, o rei o demônio da riqueza, que é chamado Mamon, e ele adorava mais a riqueza. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas assim a palavra de Deus fala em 1 João, algumas passagens ricas e gloriosas do Evangelho, que fala que existe a palavra, existe, Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós. O próprio João falando, o próprio João que escreveu ali a respeito da mulher samaritana, de Nicodemos, do novo nascimento, é o próprio João falando ali, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Hoje as pessoas chegam a dizer: mas Jesus não está aqui. Não está aqui, mas o Verbo se fez carne. E a palavra de Deus está aqui. E Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E a palavra de Deus está aqui. Ele pode muito bem, através de sua palavra, nos convencer-nos. Através do seu Espírito Santo, como ele diz, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem esse poder através de sua palavra. Mas vamos ler sua palavra, para que ela possa operar esse milagre na sua vida. E assim transformar a sua vida e você passar a ter, e deixar esse coração de pedra, de carne, que não sente nada de Deus, não tem sensibilidade espiritual, um coração morto, um coração de carne, uma vida em trevas, uma vida distanciada dos caminhos do Senhor, uma vida triste, uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida angustiada, não tem paz, não tem descanso na sua alma. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos. E Jesus chamava os cansados e oprimidos, e dizendo: tem um descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus falava desse descanso em nossas almas. Mas para isso, nós temos que termos a coragem de dizer essa humanidade: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador aqui na terra. Vou confessar ele e dizer: esse mundo, eu tenho um Deus, eu tenho um Salvador, eu tenho um Senhor, e nem eu creio, eu vou morrer com ele. Eu já passei da morte para a vida, eu vou morrer com Jesus Cristo, mas eu vou herdar junto com o Senhor, lá no reino dos céus, as glórias celestes que me aguardam quando eu chegar ali na presença do Senhor. Eu vou ter com ele, eu vou chegar ali nas portas da cidade santa, Nova Jerusalém, e ali eu vou adentrar e ser abraçado por Jesus Cristo, e ali aquela luz irradiante ali dentro daquela cidade, e nós poderemos caminhar em cidade que a própria luz se tratar do próprio Deus. Não precisaremos nem mais do sol, nem de uma luz, porque a luz é o próprio Deus iluminando toda a cidade santa, onde ali uma cidade mais linda, mais maravilhosa,
a nossa visão vai poder contemplar, porque nossos sentidos, humanamente falando, eu estou falando espiritualmente falando, vai ter a percepção das coisas de Deus aí na glória. Você vai perceber o céu, você vai perceber a cidade, você vai poder caminhar na cidade, você vai poder glorificar o Senhor. Bem dizia ele, a prova disso Jesus Cristo deu, quando ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou. E ao ressuscitar ao terceiro dia, as portas estavam cerradas, fechadas, e Jesus entrou. Os discípulos ficaram admirados, como pode uma coisa dessa? As portas fechadas, e Jesus entra nesse recinto. Ficaram admirados, mas Jesus estava diferente. E estava diferente. Por quê? Os discípulos a princípio não reconheceram. Tomé chegou ali a pedir para tocar nas feridas de Jesus, porque duvidava se tratar de Jesus Cristo. Ele estava transformado, ele estava mudado, o seu corpo tinha sido transformado. Ao ressuscitar o terceiro dia, esse é exemplo da nossa transformação, da volta de Jesus Cristo. Recebemos dele um corpo glorificado, um corpo que não existe mais barreiras. Para nós chegarmos na sua presença, seja onde estiver a cidade santa, Nova Jerusalém, nós chegaremos lá. Pode estar a milhões de anos luz, não importa. Nós chegaremos nessa cidade, porque em corpo glorificado não existe mais barreiras transponíveis e intransponíveis, não. Tudo isso nós podemos vencer quando recebemos